Estudos da Palavra, entrevistas e muitos testemunhos edificantes. Começa agora os Remanescentes. Atos, capítulo de número 12 e versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Rodrigo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Vitor. Paz do Senhor, meus irmãos, eu me chamo Jaziel e está começando aqui mais um vídeo no canal Os Remanescentes. Glória a Deus. Esse vídeo nós iremos falar hoje sobre a importância da oração. O primeiro vídeo aqui no canal foi falando sobre a oração, vocês acompanharam, e agora nós vamos concluir esse assunto falando sobre a importância da oração. Por que nos apresentamos assim nesse vídeo, irmão? Porque o nosso irmão Vitor, nosso irmão Rodrigo, agora faz parte da equipe Os Remanescentes. São os comentaristas, né? Oh, glória. Graça de Deus. É bênção de Deus. Então, nosso irmão já faz parte dos Remanescentes e estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Como eu sempre digo, prepare aí seu caderninho, sua folhinha, sua canetinha, né? Ou o seu celular para fazer as anotações, não sei de que forma você faz seus resumos, e vamos aprender mais sobre a palavra de Deus. A importância da oração. Porque, irmãos, devemos orar? Devemos orar, irmãos, primeiro de tudo, porque a oração era uma prática ordenada por Deus ao povo. Não é isso, Rodrigo? Exatamente. A oração, a importância da oração, ela nos aproxima, né, de Deus. A oração, ela nos ajuda a passar por um momento de adversidade, né, de dificuldade. Não é isso, jovem? Sim, senhor. A oração é uma intimidade, né, com Deus. Através da oração, assim, temos mais confiança. Através da oração, temos mais fé, né, e assim podemos caminhar com o Senhor. Coisa maravilhosa. Eu falei no primeiro vídeo, irmãos, que a oração, ela é um diálogo entre a criatura com o Criador, né? E a gente só é íntimo, né? Ou a gente se aproxima se a gente conversar. Se a gente não conversar, a gente não vai ser íntimo. Então, a oração, a gente deve orar, como o nosso irmão bem salientou aqui, nós devemos orar por conta disso também, porque ela nos aproxima de Deus. Tem alguma outra forma, irmão Vitor, de se aproximar de Deus sem ser oração? Não tem, né? Tem que ser na oração, através da oração, né? Até porque Jesus, ele disse, né, que lance aqueles que estão cansados e oprimidos, lançai sobre mim, né, o jugo. Como é que podemos lançar ao Senhor o nosso cansaço sem falar com Ele? Temos que falar com Ele para poder contar o que está acontecendo, para que o Senhor ele resolva. Isso. Né? E importante também, irmão Rodrigo, é que quando muitas vezes a gente direciona ou inicia a conversa com Deus, mas muitas das vezes o próprio Deus inicia a conversa com a gente. Não nesse caso é uma oração de Deus para o ser humano, claro que não. A oração ela é tratada quando é da criatura ao Criador. Mas para o Criador vir conversar com a gente, ele precisa ser íntimo. Ele nos chama para conversar, precisa ser íntimo. Não é verdade? Então muitas vezes ele chama. Como está lá em 1 Samuel, se não me foge a memória, 3, capítulo de número 3, ele fala para Samuel. Né? E o versículo deixa bem claro: antes que a luz do templo se apague, ele chama Samuel. Mas na tua coisa, veja, antes que a luz do templo se apague, isso fala de hora, então tem uma hora específica para a luz do templo se apagar. Só que não podia. A luz do templo deveria estar acesa continuamente. Está faltando o que ali? Diálogo com Deus, né? Oração, dedicação na obra do Senhor, porque era para o sumo sacerdote fazer isso. Quando o azeite ia acabando, enchia. E como é que a gente enche a gente de azeite agora? Glória. Olha, aí a importância, irmão, de estar sempre em diálogo, estar sempre orando, né? Então também devemos orar, porque é através da oração que podemos falar com Deus. Em outras palavras, significa que devemos orar porque reconhecemos que somos completamente dependentes de Deus. Há pessoas que acham que é Deus que depende da gente. Ô, coitado. Nós que dependemos dele. Nós que dependemos de Deus. Na verdade, irmãos,
A gente somos eternamente dependentes de Deus. Então nós precisamos do Senhor. E nossas orações, elas expressam o nosso relacionamento. Olha que palavra bonita. Relacionamento com Deus. Aleluia. Com Ele. Orar a Deus com fé implica justamente a questão de confiança, dependência e, consequentemente, uma comunhão mais profunda com Ele. No vídeo anterior, a gente falou sobre a guerra de Laodicea, não foi isso? Falou sobre eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, né? Isso fala de intimidade. E a gente só é íntimo com Deus se a gente Orar. Se a gente falar com Ele. tem que falar com Para Deus. falar com Ele tem que ser através da oração. Exatamente. Glória a Deus. Vale lembrar aos nossos irmãos que estão assistindo que não ora apenas de joelho, não, irmãos. Na verdade, não. Não só ora de joelho. Por exemplo, eu estou no meu trabalho, eu estou trabalhando. Eu vou dobrar meu joelho no momento que eu estou trabalhando? Eu não vou. Então, eu oro em pensamento ligado com Deus ali falando. Tem até aquele hino, né? Que diz em fervente oração, né? Exatamente. Tem o teu coração. Então a gente está falando assim, todo momento que está orando. Não quer dizer que é sempre de joelho. Mas se a gente está no trabalho fazendo alguma coisa, a gente está com a mente ligada no céu, dizendo Senhor. Então a gente está orando, está conversando com Ele. Exato. Né? Glória a Deus. Se der para se prostrar, né, irmão Rodrigo? Melhor ainda. Melhor, né? Bom. Mas se caso tiver em um ambiente ou em um momento que não dê para se prostrar, irmão, fecha teus olhos, se não puder fechar os olhos ali no momento. Vai que você é motorista, então não fecha o olho. Vai que você está dirigindo. Mas se ligue no céu, fale em pensamento, que diferente do inimigo das nossas almas, ele entende o seu pensamento. Exatamente. Oh, glória. Glória a Deus. O que a gente falou sobre o significado da oração, falamos porque devemos orar. Mas o que a oração faz de tão importante? Talvez você esteja perguntando, sim, irmão José, mas o que de fato é tão importante ou o que a oração nos proporciona, irmão Rodrigo? O que a oração faz, na verdade? A oração, ela faz, de primeira, é de suma importância na vida do cristão, né? Sim. A oração, quando nós oramos, vem uma paz, que excede todo entendimento. Em 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 7, a Bíblia vai nos dizer que lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Né? Então a Bíblia nos ensina e nos mostra a confiar, né? Confiar e esperar no Senhor. E quando fala confiar e esperar no Senhor, se pode dizer que sim, orando na consagração, jejuando, então é de grande importância, né? Exatamente. O que mais faz a oração, irmão Vitor? A oração liberta, Coisa né? A boa. oração quebra correntes malignas. A oração tem poder para tudo. Isso. Né? Uma vida que estiver ali cercada pelas potestades malignas, mas através de uma oração, Deus ele vai lá e quebra aquela corrente. Eu estava vendo um certo testemunho que tinha um rapaz que ele ia fazer parte de um grupo de macumba. Né? Então ele passou um ano trabalhando para isso, para que no fim do ano ele fizesse a consagração e fizesse parte do grupo de macumba. Aí no dia que ele estava lá, esperando os demônios ir para consagrar ele, ele esperou e nenhum demônio apareceu. Aí depois apareceu um demônio e falou com ele e disse assim, não vai dar para fazer hoje não. Aí ele disse assim, por que não vai dar para fazer hoje? Ele disse assim, tá vendo aquela casinha ali em cima, era no murro, está vendo aquela luz ali acesa ali? Ele disse assim, que agora ali é uma crente. E desde quando você chegou aqui para fazer essa obra, ela está ali orando. E se ela não parar de orar, tu vai conseguir fazer esse trabalho. Vê que lindo, vê o que a oração pode fazer. Glória a Deus. Interessante também, meus irmãos, provavelmente eu acredito que muitas pessoas possam até ter direcionado essa pergunta alguma vez na sua vida. Por que orar se Deus já sabe de tudo? Se Deus já é soberano? Por que orar? Então nós não devemos, irmão, deixar de orar porque Deus é soberano, não. Nós bem sabemos que Ele sabe tudo. Antes da gente orar, Ele já sabe o que a gente vai dizer. Mas a gente não pode deixar de orar por conta disso. Mas a gente deve orar justamente por isso. Porque Ele é soberano. E por Ele ser soberano, a gente tem intimidade com o soberano. Sim ou não? Sim. Para se chegar ao soberano, a gente tem que orar, tem que conversar, tem que se aproximar. Deus ele já conhece nossa necessidade antes mesmo de orarmos. Mas a oração é uma forma de expressarmos nossa dependência dele e de nos submetermos à sua
vontade. Glória a A Deus. vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Glória a Jesus. E também, o que eu acho interessante é que Jesus ele também nos ordena a orar, ele nos ensina. Sim. Né, no livro de Lucas, capítulo 11, versículo do 1 ao 4, Jesus, os seus discípulos perguntam a Jesus, né, nos ensina a orar. E Jesus disse, quando for orar, Pai nosso que está no céu, né, que é uma oração muito conhecida. E no versículo 11 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz que, glória a Deus, o Deus, ele sabe o que a gente necessita. Né? Porque ele diz assim, qual dentre vós, sendo o pai, se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Né? Então o que Jesus estava dizendo, o Senhor, né, Deus, ele conhece, ele sabe. Né? Não é que a gente vai orar e pedir aquilo que a gente almeja, mas é que é a vontade dele. Né? É o que o Senhor ele quer nos dar. Glória a Deus. E já abro parênteses aqui para dizer a você, eu não sei o que você está passando ou o que você está precisando nesse momento. Mas deixa eu dizer uma coisa de Deus para a tua vida. Continue orando. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abre-se-vos-á. Deus, Ele está ouvindo. Ele não vai. Ele está ouvindo a tua oração. E no momento específico, no tempo dele, Ele vai se levantar do trono e vai agir por você. Já foi dito aqui, lance sobre Ele a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não desista do seu filho, não desista do seu marido, não desista da sua esposa. Deus, Ele está ouvindo a tua oração. Glória a Deus. Já falando assim, quais são os tipos de oração? Eu tenho certeza que vocês trouxeram aí, né, um pouco deste resumo. A Bíblia nos mostra vários tipos de oração. Você já citou um, que foi o Pai Nosso, a forma de oração, certo? Que podemos fazer. Quanto mais orarmos, descobrimos mais tipos de oração. Por exemplo, oração de louvor e gratidão. É aquela oração, né, que nas razões a gente louva e agradece a Deus. É muito importante lembrar de tudo isso. De tudo que Deus é e faz por nós. Porque, irmão Rodrigo, eu lembro uma vez, lendo as escrituras sagradas, que houve uma cura de alguns leprosos, se não me foge a memória. Não é isso? E poucos, ou foi um, que só voltou e agradeceu. Veja aí. Irmãos, é muito importante, irmãos, agradecer a Deus por tudo que Ele fez e faz em nossas vidas. É muito importante. Sabe quando você foi dormir e acordou? Agradeça. Vai se alimentar? Agradeça pelo alimento. Em tudo, em tudo. Então, oração de louvor e gratidão. O louvor é uma forma de expressar gratidão. Através da oração de louvor e gratidão, encontramos alegria com Deus. Qual é o tipo de oração que nós temos aqui, irmãos? Creio também que petição. Petição. Também é uma oração. É um pedido, né? Arrependimento. Arrependimento. Né? Hoje, quando o salmista Davi, né, o rei Davi, ele ali errou, ele pecou, né? Ele orou ao Senhor pedindo misericórdia. Sim. Né? E ali na sua oração ele pediu para que o Senhor não tirasse dele a presença. Né? Glória a Deus. E dentro desse aí, desculpe interromper, e dentro desse aí também tem a confissão. Confissão. Né? Tipo a igreja de Éfeso, quando Jesus diz, lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta e pratica as primeiras obras, né? Esse aí te arrepende e lembra-te, Jesus dizendo, confessa. Confessa, sim. Né? Tem que confessar os pecados. Tem a oração da proteção. Da proteção. Né? Também que nos faz lembrar de Eliseu. Isso. Né? Glória a Deus. Quando Eliseu estava ali, né, cercados, né, pelos midianitas, né, que estava ali seu moço temendo, ele disse, Deus, abre os olhos do meu servo, para que ele veja. Né? E quando Deus ali abriu os olhos do servo dele, ele viu que ao redor tinha carruagem de fogo. Né? Então olha o que a oração pode fazer. Né? Quando Eliseu ali orou, Deus abriu os olhos do seu servo e ele viu que ali ao redor tinha a proteção de Deus. Aí tem intercessão e oração em grupo. Certo? Intercessão e oração em grupo são bem semelhantes. Porque aqui no versículo que a gente iniciou lendo, Atos capítulo 12, versículo 5, diz que Pedro estava preso e toda a igreja unidos. Né? Aí fala em oração de grupo e fala em intercessão. O que é intercessão? É eu orar, esquecer de mim e orar pelo meu irmão.
Porque oração em grupo, porque Pedro estava preso, e os irmãos, a igreja, orou pela vida de Pedro e ele foi solto. Tem oração em línguas, que é uma forma de deixar o Espírito Santo guiar nossas orações. Essa é forte. Sabe aquele momento, irmão Rodrigo, que o senhor chega em casa, dobra o joelho na sua cama, ou no sofá, não sei onde o senhor ora, aí é o seu particular, né? Que o senhor dobra o seu joelho e palavra nenhuma sai. Só sai lágrima, aleluia. Só sai lágrima, às vezes você fala em línguas estranhas, se alegra ali, e você se levanta e percebeu que não deu uma palavra. Você não deu, mas a oração chegou no trono. Essa é a oração que vem lá do íntimo. E Deus, como Ele é soberano, aí voltando para a soberania, tá vendo aí? Porque a gente deve orar porque Ele é soberano. E Deus, como é soberano, Ele interpreta as tuas lágrimas. Ele interpreta essa língua estranha quando você começa a falar. E tem esse dom, deve usá-lo. Está ali em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. E, irmão Rodrigo, o senhor vai falar um pouco sobre a oração como pedido de socorro. Tem aquelas orações que a gente faz pedindo ao Senhor para Ele nos socorrer. Você já viu essa situação? Quando já estamos, né, limitados, que não tem mais, a gente se ajoelha e diz, Senhor, né, é só com o Senhor agora. Você já passou por esse momento, irmão? Já. Aquele momento que a gente está passando por um momento que a gente acha que a gente não vai suportar, né? A gente acha que não vai chegar do outro lado. Só que quando a gente dobra os nossos joelhos e começa a orar, falar com Jesus, aí começa a chegar aquela força, aquela energia que a gente não sabe de onde vem. Mas quando nós menos espera, chega aquela força, aquela alegria. E isso é Deus lá do seu trono, Ele olha e Ele responde às nossas orações conforme o seu devido tempo, né? O pedido de socorro, a oração de pedido de socorro, a gente pode traduzir ela como a oração do aflito. Irmão, quem nunca passou por aflição na vida? Todos nós. Todos nós, meu irmão. Paulo e Silas que diga naquela prisão, né? Mais aflição do que aquela, meu irmão. Aflito, chicoteado na frente de todo mundo. Porque simplesmente eram homens de Deus, né, que estava anunciando ali a salvação do Senhor, e por ter expulsado o espírito maligno daquela jovem que dava lucro a alguns senhores, os homens apanharam em praça pública, foi colocado num cárcere interior. Veja que humilhação. Mas a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas faziam o quê? Orava e cantava. Até o próprio Jesus, né, passou por aflição, que ele disse ao Pai, Pai, se possível, né? Sim. Passa de mim este cálice. Isso é uma oração. Né? Sim, ele estava orando. Né? Não é porque Jesus, ele é Deus, né? Sim. Sim, ele era Deus, mas também ele era homem. Né? Ele também sentia as dores que a gente sente, né? Por isso que ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? Ele estava dizendo, eu passei pela mesma coisa que vocês estão passando. Exato. Mas tem de bom ânimo e sempre em oração contínua ao Senhor. Né? Porque o Senhor é Ele que nos sustenta. Se não for o Senhor, a gente não tem força de nada. Glória a Deus. Devemos orar, irmão. A oração é muito importante. É muito importante esse diálogo entre a criatura e o Criador. Mas para a gente encerrar, tem uma coisa bem maravilhosa que fala sobre orações erradas. Orações erradas. Tem, irmão. Infelizmente tem as orações erradas. Quais são as orações erradas? É aquela, muitas vezes, oração de chantagem. Já viu isso? Que não podemos exigir, irmão, coisa de Deus, não. O mais Ele já foi por nós. Tem gente que chega a Deus, eu quero isso, se o Senhor não me der... rapaz, se posiciona no teu lugar de criatura, né? Então, irmãos, existem essas orações que nem vá com essas orações para Deus. O próprio Jesus disse, Pai, conforme a tua vontade. Exatamente. A gente vai querer chegar assim e dizer, Senhor, tem que ser, e não acontece, né? Tem a oração mentirosa. Porque Deus sabe quando a gente está mentindo, irmão. Tem crente que inventa de mentir na oração. Eu não estou dizendo isso, irmão, não é por terceiro, não. Eu já vi pessoas mentindo na hora da oração. Rapaz, faça isso não. Tem aquela oração que a pessoa determina um tempo, né? Determina um tempo de Senhor, tem que ser nesse tempo.
Porque senão... Se não, o Senhor vem aqui, tem que ser tal dia, tal hora. Irmão, Deus não nos deve nada não. Tem isso, irmão, tem isso também. E para encerrar tem a oração contrária. Que é quando em vez de abençoar, está amaldiçoando. Já tem uma passagem, se eu não me foge a memória, é Balaque e Balaão. Que ele vai para amaldiçoar o povo de Deus. E quando ele vai soltar aquela oração de maldição, as palavras trocam. Em vez de dizer maldição, é bênção. Mas aí, irmãos... E às vezes também, permita, Sim. às vezes também, em vez de a pessoa abençoar, tá falando, né, coisas contrárias. Coisas né? contrárias, é. E tem até a oração do vingativo, né? É, exato. Infelizmente tem aquela oração que é vingativa. O Senhor vai lá e mata porque ele fez isso comigo. Misericórdia. Realmente. Irmão, oração não é pra isso não, irmão. Eu já Oração é ouvi, pra ter... Já ouviu? Tá vendo aí? A gente tá contando historinha aqui de carochinha não, irmão. É que acontece mesmo. Infelizmente acontece. As pessoas querem dar ordem a Deus. Faça isso não. Se você está assistindo esse vídeo e fazia uma dessas orações, pare com pressa. Não faça essas orações mais não. Por isso, irmão, a gente trouxe aqui nesse vídeo essa importância da oração. Porque Deus ele não fica feliz com esse tipo de oração de forma nenhuma. Eu, ser humano, que a oração não está sendo nem para mim, eu não fico feliz. Imagina para Ele que está recebendo essa oração. Exato. Então, irmãos, nós falamos um pouco aqui sobre a importância da oração. Que Deus aplique esta palavra no seu coração, que você possa ter aprendido bastante nesse estudo de hoje, que você, ao terminar esse vídeo, entenda que é de suma importância o cristão ele viver uma vida de oração. É a 1 Tessalonicenses, né? Isso 5:17, que fala orai sem cessar. Em todo momento nós devemos estar orando. Por falar em oração, nosso irmão Vitor, o outro vídeo foi o irmão Rodrigo, e hoje o nosso irmão Vitor vai dirigir uma oração sobre as nossas vidas. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos, Senhor, neste momento, te agradecer por mais uma oportunidade e na tua bondade, Senhor, o Senhor tem nos concedido. Que o Senhor continue abençoando, Senhor, a cada um dos teus filhos que aqui, Senhor, se disponibilizaram para estar fazendo mais ouvidos, Senhor, que é de suma importância para o nosso entendimento e assim também para a vida, Senhor, serem tocadas. Que o Senhor venha ajudar, Senhor, aqueles também que estão assistindo, Senhor, através desse aparelho celular. Que eles venham, Senhor, ter uma oração contínua com o Senhor. Que eles venham, Senhor, querer, Senhor, estar aos teus pés e contar, Senhor, a história, contar o seu dia, contar, Senhor, como está sendo, Senhor, a sua trajetória, pois isso é muito importante para o cristão. Deus amado, continua, Senhor, ajudando e abençoando, Senhor, também suprindo a necessidade daqueles que necessitam, Senhor. Também, Senhor, vá libertando, Senhor, vá quebrando as correntes, vá salvando, Senhor, através desse vídeo, Senhor, vá fazendo conforme o teu querer, Pai. Queremos te pedir, Senhor, com todo o nosso amor, com todas as nossas forças, Senhor, que o Senhor continue sempre ajudando, Senhor, com tuas mãos estendidas sobre nossas vidas. É isso que nós queremos te pedir e te agradecer por tudo. Amém. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Que depois desse vídeo, como já falei, volto a repetir, você crie o hábito de estar em uma vida de oração, porque oração liberta, oração transforma, oração traz resposta e a oração te aproxima de Deus. Lembre, oração é o diálogo entre a criatura e o Criador. Deus continue abençoando a vida de vocês. Irmão Vitor, Deus abençoe por mais um vídeo aqui presente. Irmão Rodrigo, muito obrigado. E a você, continue compartilhando nossos vídeos, deixa aí o seu like. Aquele que não é inscrito, está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos propagar mais e mais o Evangelho de Deus a toda criatura, não é verdade? Deus abençoe, fique na paz e até o próximo vídeo. E também, com a permissão, sim, que os irmãos também possam colocar nos comentários aí experiências que vocês tiveram, sim, né, a respeito da oração, vocês oraram que Deus confirmou alguma coisa, ou alguma cura, alguma libertação que o Senhor fez, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo, em nome de Jesus.